Pergunta sobre o vídeo do professor Marcelo Andrade sobre protestantismo e renascimento. 1. O renascimento teve viés histórico, esotérico e gnóstico? Sim, o renascimento tem um viés esotérico e gnóstico. 2. Como o professor Marcelo Andrade define o renascimento? O renascimento, na realidade, foi a fusão do panteísmo, racionalismo com o viés gnóstico esotérico, alimentado pela Cabala, e também teve influência do sufismo, que é gnose do Islã, e ideias egípcias como intermetismo e outros. 3. O que o Renascimento propôs? O Renascimento propôs uma nova visão do mundo. 4. Como era a arte renascentista? O Renascimento fez uma verdadeira revolução na arte. Desassociou a moral da arte. A arte é voltada para Deus, teocêntrica, relacionado com as 3 potências da alma: o bem, o belo e a verdade. A arte da Idade Média era uma arte moral. A ética era ligada a estéticas, ordenado a Deus. No Renascimento começou a ter essa separação. E no Renascimento se tornou antropocêntrica, voltada para o culto ao homem. 5. Como o professor Marcelo Andrade define o protestantismo? O protestantismo é irmão do Renascimento, decorre da decadência do pensamento e da moral da Idade Média. 5. Quais são os nomes próximos do protestantismo? John Wycliffe, John Hus e outros. 6. Como era chamado John Wycliffe e o que ele fazia contra a igreja e o que ele fez com a Bíblia? John Wycliffe era chamado Estrela da Manhã da Reforma, que atacava o Papa, eram contra os mosteiros e traduziu a Bíblia para o vernáculo. Qual era 7. Qual era a principal fonte de Lutero? A principal fonte de Lutero foi a Cabala. 8. Quem foi Lutero? Lutero é uma figura suja, asquerosa, imunda, nojenta, blasfemador. 9. O que Lutero fez? E quais eram suas acusações? Faz sentido as acusações de Lutero? Lutero publicou 95 teses na capela de Wittenberg. Ele se revoltava contra as indulgências. Dizia que a igreja vendia os lugares no céu. Não faz sentido as acusações dele, pois, no catecismo, sabemos que temos penas eternas e temporais. E as penas eternas não se pagam com indulgências, se paga no confessionário. E as penas temporais temos que pagar no purgatório. 10. O que Lutero fez depois de colocar as 95 teses na capela de Wittenberg? Atacou o Papa violentamente e foi excomungado. E essas ideias absurdas foram aceitas por boa parte da Europa. 11. O que é indulgência? Indulgência visa atacar as penas temporais, que são aquelas que terminam, que consegue pagar no tempo. Não tem nada a ver com vender terra no céu. 12. Como os católicos recebem indulgência? Praticando caridade, esmola, ação de piedade, rezando o terço. E assim era na época de Lutero, que explorou isso de má fé.
falando que a igreja vendia indulgência. 13. Quais foram os movimentos protestantes depois de Lutero? Anglicanismo, com o assassino do Henrique VIII, Calvino, Zwinglio e outros. 14. Por que o protestantismo triunfou? Esse movimento da rebelião triunfou em diversos locais, porque o pensamento estava decadente e, consequentemente, a heresia entra com mais facilidade. Qual foi o agente facilitador do protestantismo? O protestantismo avançou mais fácil na zona da Alemanha e da Suíça, aonde havia mais rotas comerciais, menos autoridades de bispos e menos presença de mosteiros. Um agente facilitador do protestantismo foi onde o príncipe, um nobre local com mentalidade absolutista, queria mandar sem a tutela da igreja e também aliança da burguesia com os príncipes. 16. Quais são as 3 vacas sagradas desgraçadas do protestantismo? As vacas desgraçadas do protestantismo são 1. Lutero, 2. Calvino, 3. Henrique VIII. 17. Quem foi Calvino? Calvino era um ditador, tirano da Genebra, lugar fraco de doutrina. Deixe seu like e se inscreva-se.